Olá, boa noite. Me chamo Júlia. Junto com o Taon Machado e Range Leal, nós iremos apresentar o nosso trabalho que fala sobre os líquidos iônicos e a sua relação com a química verde. Líquidos iônicos, eles são uma classe de moléculas orgânicas que tem sido bastante estudadas nos últimos tempos e podem ser utilizados em diferentes campos do conhecimento, como, por exemplo, a química verde. Além disso, eles são sais que apresentam uma estrutura cristalina, que são formados por um cátion orgânico e uma variedade de íons orgânicos e inorgânicos. E as suas propriedades físicas e químicas vai variar pela possível combinação entre esses cátions e ânions. Então, devido a essa possibilidade da variação na estrutura iônica desses líquidos, as propriedades como ponto de fusão, viscosidade, solubilidade e densidade, elas podem ser otimizadas. Como assim? Elas podem ser ajustadas de acordo com a necessidade que esse líquido iônico ele vai ser aplicado. Além disso, esses líquidos iônicos eles podem ser separados em duas categorias. A primeira categoria é conhecida como a categoria simples, onde esses líquidos eles são formados apenas por um cátion e um ânion. Já essa segunda categoria ela é conhecida como categoria de líquidos iônicos binários, onde ali está tendo um equilíbrio. Então, os cátions que estão sendo utilizados nesses líquidos iônicos, eles possuem anéis aromáticos que dispersam a carga positiva. Então, esses cátions eles têm que apresentar uma baixa polarização em sua densidade de carga na superfície. Já os ânions, eles devem ter uma alta simetria e a sua carga negativa ela tem que ser dispersa sobre os 4 ou 6 átomos ligados ao átomo central. Então, essas condições, elas são de extrema necessidade para que tanto o cátion como o ânion, eles não apresentem forte polarização de carga na sua superfície, fazendo então que não ocorra a agregação dos íons e, consequentemente, a formação do cristal. Como falado anteriormente, o líquido iônico, eles são sais que apresentam pelo menos um cátion orgânico e uma variedade de íons orgânicos e inorgânicos. Então, esses líquidos iônicos, eles começaram a ser usados como solventes. Depois, eles passaram a ser utilizados em diversos ramos da química, como, por exemplo, a eletroquímica, a fisicoquímica e a química analítica. Então, baseada nessas suas aplicações e nas propriedades desses líquidos iônicos, eles foram divididos em 3 fases, como é possível observar nesta imagem. A primeira fase, ela está baseada nas suas propriedades físicas, como, por exemplo, a sua baixa pressão de vapor, e a sua principal aplicação são os solventes. Já a segunda etapa, a segunda fase, ela está baseada nas suas propriedades químicas e físicas, sendo aplicadas em diversos tipos de materiais, como, por exemplo, sensores, células solares, baterias, lubrificantes, fluidos térmicos e fluidos hidráulicos. Já a terceira e última fase, ela está baseada nas suas propriedades físico-químicas e biológicas, e tendo vindo a ser aplicadas como transportadores de fármacos, como, por exemplo, antimicrobianos. E esses líquidos iônicos, eles são baseados no ingrediente farmacêutico ativo, ou seja, o IFA. Boa noite, meu nome é Range e vou apresentar um pouco do histórico dos líquidos iônicos e a relação que ele tem com a química verde. No ano de 1914, Walden sintetizou o primeiro líquido iônico conhecido como nitrato de etilamônio, através da adição de ácido nítrico concentrado a etilamina. Já no ano de 1951, Huller e Weir publicaram a preparação do primeiro líquido iônico contendo uma mistura de cátion e haleto de aquilpiridínio com tricloreto de alumínio. Os líquidos iônicos são os solventes orgânicos mais utilizados nos últimos anos, devido às inúmeras vantagens que ele apresenta, tais como baixo ponto de fusão, estabilidade térmica e química, ele não evapora, ele não pega fogo como o etanol, por exemplo, e ele é utilizado em diversas sínteses químicas, em reações de polimerização, extração e em catálise química e biocatálise. Bom, a química verde é um campo de estudo que tem como objetivo a prevenção de poluentes industriais, bem como tecnologias que possam reduzir ou eliminar o uso de substâncias tóxicas e aplicação de reagentes renováveis e inofensivos durante o processo de síntese. Alguns pesquisadores têm se dedicado à busca de solventes alternativos, no caso solventes verdes,
para substituir os convencionais e assim reduzir a quantidade de resíduos orgânicos e ter um menor impacto ambiental possível. Os líquidos iônicos são solventes que possuem baixa toxicidade, alta polaridade e permitem a reciclagem do solvente no processo industrial, ou seja, podem ser empregados como solventes em um processo industrial sem perigos de explosão ou de fogo, né? Sua relação dos líquidos iônicos com a química verde está diretamente ligada com as propriedades que esses líquidos apresentam. Boa noite, eu sou o Tawan e agora eu vou comentar sobre algumas sínteses de líquidos iônicos que geralmente seguem por dois tipos de rotas. Na primeira, ocorrendo uma neutralização de uma solução aquosa de amina, que também tem geralmente um ácido, e sendo a segunda sob condições livres de solvente, tendo uma mistura desses reagentes e o aquecimento da mistura até o ponto de fusão. Então, como eu falei, as sínteses seguem meio que um roteiro. Existem algumas variações em alguns radicais, mas é um padrão similar em alguns casos. Então tem compostos que são um pouco diferentes, mas que também não muda tanto assim a rota sintética. Então eu separei só alguns aqui, não vou poder falar de tudo, mas começando pelo hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilmidazóleo. Ele pode ser feito por duas formas diferentes, ou a partir do N-butanol ou a partir do N-clorobutano. Essa primeira rota sintética propõe primeiro a mesilação do grupo hidroxila do N-butanol, que vai transformar em um bom grupo de saída, como vocês podem ver ali onde está marcado com 1A na imagem. Depois disso, tem uma substituição nucleofílica com o equivalente de 1-metil-limidazol, que vai ter então o líquido iônico intermediário, que é o 1B, para então, no último passo dessa rota sintética, ter a troca iônica com KPF6, para ter então a obtenção do hexafluorofosfato, que é ali representado com o ícone de 1C. Já a partir do N-clorobutano tem outras duas subvias sintéticas diferentes, mas parecidas, né, para se obter o líquido iônico desejado. Sendo a primeira dela, na obtenção do líquido iônico intermediário, cloreto de 1-butil-3-metilimidazóleo, abreviado como BMIMCl, está representado ali na figura como 2A, que então vai aquela troca iônica com KPF, similar à anterior, para então gerar o meu produto desejado. Já a segunda via subvia, né, sintética desse método é chamada de one part, que é uma síntese de apenas um passo, compreende a adição de todos os reagentes participantes da síntese ao mesmo balão, que é representado ali na figura 3A. Vale destacar também que essa segunda rota ocorre com aquecimento e ele até leva um tempo, como pode ver ali nas condições. E, inclusive a primeira, que joga tudo de uma vez, acaba levando menos tempo. Agora, quanto à síntese do 1-cloro, 2-metoxetoxietano, tem primeiramente uma solução de clorofórmio e cloreto de tionila, para então ser adicionada a piridina, que então, após um refluxo por cerca de 3 horas e 70 graus Celsius, ocorre a reação que vai formar então nesse líquido iônico específico. Vale ressaltar inclusive que após o término dessa reação tem um resíduo ácido que é neutralizado com uma solução saturada de bicarbonato de sódio, e essa mistura também é tratada com cromato de carbono e para então ser destilada e ter um bom rendimento. Quanto à obtenção dos alquilimidazol, que são 1-hexilimidazol e o 1-octilimidazol, acontece primeiramente com o imidazol em etanol anidro. É importante que ele seja anidro para que socorra, e então ter a adição de sódio metálico até que ocorra uma dissolução,
e posteriormente de um composto de hidrocarbonetos e bromo. E essa ação esquenta naturalmente e após um determinado tempo tem então o novo composto e acontece também uma precipitação de NaBr, que indica que a princípio estaria dando certo, para então ter a separação desses dois líquidos iônicos. Agora eu gostaria de trazer um caso interessante da utilização de líquidos iônicos, que é o Ion Cell, que surgiu na Finlândia com o objetivo de reciclar materiais de origem vegetal, seja algodão, madeira, enfim, e dissolvendo eles com líquidos iônicos, eles conseguem criar então fibras de celulose para produzir tecidos sustentáveis. Inclusive a própria primeira-dama da Finlândia utilizou um vestido numa noite de gala a partir desse material, como vocês podem ver na foto. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada e uma ótima noite.